Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. É com alegria que eu participo, associando-me a outros irmãos, do trabalho que a Igreja Presbiteriana Central de Araguari, igreja amada, igreja carinhosa, igreja preciosa, está proporcionando a tantas pessoas. Eu quero mandar um abraço caloroso, um abraço que represente a minha alegria em participar com os irmãos da Igreja Central de Araguari. Agradecer ao reverendo Edivaldo Júnior, enviar um abraço à sua preciosa família e, por extensão, agradecer também ao Conselho a honra de participar de uma jornada tão sublime, edificante e, com certeza, desafiadora. O tema que me cabe refletir com os irmãos é o impacto da reforma na igreja. Certamente que no curto tempo que temos para discorrer sobre a matéria, não é possível abordar todos os aspectos. Nós sabemos que a reforma teve um impacto de amplitude impressionante. A reforma impactou a economia, a reforma impactou a cultura, a reforma impactou a política, a reforma impactou as questões econômicas, as questões sociais e, de uma forma mais preponderante, as questões espirituais, no que diz respeito aos seus efeitos na vida da igreja e, obviamente, com consequências na vida da sociedade. Nós precisamos entender a reforma não pura e simplesmente como algo que está no passado, como algo histórico, como uma matéria dos livros de história. Nós precisamos entender a reforma como o agir de Deus, como a manifestação graciosa de Deus na vida do seu povo. Foi um tempo de despertamento espiritual, foi um tempo de restauração, foi um tempo de incremento da devocionalidade, foi um tempo de retorno às origens, de volta ao cristianismo primitivo, de estudo sério e comprometido com a palavra de Deus. Sim, a reforma foi o mover do Espírito de Deus na vida do seu povo. E até hoje nós colhemos os frutos do agir de Deus no século XVI. Eu quero desafiar você a ser grato a Deus pela reforma protestante. Eu quero desafiar você a ser grato a Deus pelos frutos da reforma. E a gratidão transforma-se em ação. E a gratidão transforma-se em comprometimento, no envolvimento maior da sua vida na obra de Deus e para a glória de Deus. Destaco alguns pontos da influência da reforma na vida da igreja. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é somente a Escritura. A reforma trouxe para a vida da igreja o retorno à palavra de Deus. A palavra de Deus há muito havia sido esquecida na vida da igreja. A igreja estava sendo guiada pela tradição. A tradição estava conduzindo a igreja, pois a igreja romana atribuía à tradição um peso igual e muitas vezes superior à Escritura. Então daí nós presenciamos ao longo da história tantos desvios, tantos afastamentos da verdade bíblica. E a reforma então trouxe como uma marca distintiva o retorno às Escrituras. Somente a Escritura e toda Escritura. Para a reforma, a autoridade máxima na igreja não era um concílio, não era uma pessoa. A autoridade máxima na igreja é a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia, ela é inspirada, ela é suficiente, ela é inerrante. De Gênesis a Apocalipse, toda ela foi inspirada por Deus. Ela é autoritativa e, portanto, a nossa única regra de fé e prática. O primeiro lema da reforma, somente a Escritura, trouxe um impacto avassalador para a vida da igreja. Quando a Escritura assume o papel de juiz supremo, quando a Escritura assume o papel de conduzir a crença e a prática, todo aquele entulho que foi trazido pela tradição, todas as opiniões humanas, preferências, gostos, tudo aquilo foi deixado de lado
e a palavra de Deus ela foi realçada. A igreja cristã, na sua tradição, por meio do protestantismo, não estabeleceu a Escritura como autoridade. Os protestantes, eles apenas reconheceram a autoridade que é própria da palavra de Deus, porque a Bíblia, sendo inspirada pelo Espírito do Senhor, ela traz em si as digitais do próprio Deus. Deus nos revela a sua vontade por meio da Escritura Sagrada. Então é muito importante ter em mente o grande impacto que somente a Escritura trouxe para a vida da igreja. A Escritura passou a ser o marco regulatório do culto. Antes, o culto ele era preparado ao sabor da tradição, ao sabor do gosto popular, ao sabor dos dirigentes. Os reformadores disseram não, a Escritura precisa guiar o culto, e o culto passou então a ser todo ele praticado de acordo com as Escrituras. A pregação assumiu o papel central no culto, pois a palavra de Deus haveria de ser lida e exposta. Os sacramentos passaram a ter o seu lugar de acordo e conforme as Escrituras. De 7 sacramentos, a Reforma adotou apenas 2. Roma tinha 7 sacramentos. A Reforma disse não, de acordo com a palavra de Deus, apenas 2. O batismo e a celebração da ceia do Senhor. A disciplina eclesiástica foi restaurada. A igreja passou então a ter uma concepção de que ela deveria viver de acordo com as Escrituras. E aquele que estivesse aquém ou além das Escrituras deveria ser chamado, deveria ser orientado e, em mostrando-se resistente, obstinado, deveria ser afastado para o bem da própria igreja. A comunhão foi restaurada, o envolvimento, o entrosamento, a concepção de que a igreja é um corpo com muitos membros, e todos os membros necessários e todos os membros úteis. Houve uma renovação da evangelização e da prática de missões. E veja quantas implicações por meio do primeiro lema, qual seja, somente a Escritura. Somente um lema trouxe uma implicação avassaladora para a vida da igreja, uma implicação abrangente para a vida da igreja. E nós louvamos a Deus pela restauração do lugar da palavra de Deus na vida do seu povo. E a reforma foi um movimento de retorno à palavra de Deus. Por isso, até hoje nós afirmamos: a Escritura é a nossa única regra de fé e prática. Um segundo ponto destacado pela reforma foi somente a graça. Roma afirmava que o homem era capaz de retornar a Deus, de reconciliar-se com Deus, de conhecer a Deus por meio dos seus próprios recursos. Afinal de contas, o pecado ocorrido no Éden não trouxe morte espiritual, trouxe sim um prejuízo, trouxe sim um baque, trouxe sim algo que causou um distúrbio, mas não foi gravíssimo, não foi fatal. Os reformadores afirmaram, não, de acordo com a palavra de Deus, quando os nossos primeiros pais pecaram no Éden, eles morreram espiritualmente, eles se rebelaram contra Deus, eles se afastaram de Deus, e eles não podem, pelos seus próprios esforços, eles não podem, por suas próprias condições, retornarem a Deus, pois não há nada neles que seja agradável. Somente a graça significa o agir de Deus, o mover de Deus em direção ao homem. Não porque o homem mereça, não porque o homem seja digno, antes porque o homem é indigno, antes porque o homem é carente, antes porque o homem é necessitado. E se Deus não viesse em direção ao homem, o homem continuaria perdido. A exaltação da graça de Deus, que é favor imerecido, trouxe paz e consolo ao coração da igreja. A igreja, antes da reforma, era uma igreja tensa, era uma igreja apreensiva, era uma igreja onde as pessoas buscavam desesperadamente méritos para agradar a Deus, quer por meio das obras,
quer por meio da aquisição de relíquias, quer por meio da associação com a entidade eclesiástica, quer por meio da compra de indulgências. Então a ideia era uma ideia de produtividade, a ideia era uma ideia de mérito. Porém, quanto mais o homem fazia, quanto mais o homem praticava, mais ele sentia permanecer distante de Deus, aquém do padrão de Deus. Pois como o homem pode ser justo diante de Deus? A graça foi destacada, mostrando que o movimento de Deus em direção ao homem não é por conta dos seus méritos, não é por conta da sua produtividade, não é por conta do padrão de excelência que ele alcança, é apesar dos seus deméritos, é apesar dos seus fracassos, é apesar dos seus pecados, é apesar da sua indignidade, não tem nada a ver com produtividade. E quando os reformadores destacaram a graça de Deus e o povo entendeu que a salvação vinha por consequência da manifestação amorosa de Deus, isso trouxe ao coração do povo segurança, paz, tranquilidade. Eles sabiam que eles eram amados com um amor eterno, com um amor imutável, com um amor que não era condicionado à performance dele. Não, Deus o aceitava por sua bondade e graça, apesar dos seus pecados. Isso foi efetivamente um bálsamo para a vida de uma igreja que vivia assustada, que vivia atormentada. Lutero, um exemplo significativo do que eu estou falando, era um homem que vivia atormentado pelos seus pecados, era um homem que vivia atormentado pelas suas faltas, era um homem que se sentia continuamente em débito para com Deus. Ele fazia muitas obras, ele praticava muitas penitências, ele estudava muito, ele orava abundantemente, porém nada trazia paz ao seu coração. Cada vez ele se sentia mais pecador, mais distante do Deus que é justo e que é santo, santo e santo. Somente a graça de Deus traz segurança ao coração do homem. Somente a graça de Deus, que é um favor imerecido, traz conforto ao coração do homem. Eis, pois, o segundo pilar da reforma protestante. Somente a graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O terceiro pilar da reforma, que trouxe impacto para a vida da igreja, que trouxe para a vida da igreja alegria, vitalidade, entusiasmo, foi o pilar somente a fé. A igreja de Roma dizia que a fé era também um componente para a salvação, porém não o único e exclusivo componente. Deveria ser fé e obras como causa para a salvação. Os reformadores entenderam à luz da Bíblia que não, que era somente por fé, porque fé é um dom de Deus. O homem não pode produzir fé, o homem não pode gerar fé, só Deus pode conceder fé ao homem. Ainda no texto do apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele vai nos dizer, na sequência daquele versículo que eu citei anteriormente, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Sim, não vem das obras, porque efetivamente as obras refletem a fé. As obras, elas são consequência da fé. Nós podemos dizer que a fé pode ser simbolizada pela raiz e as obras, os frutos. Sim, quem tem fé haverá de ter frutos, porém os frutos não são a causa da salvação, e sim a consequência da salvação. Antes da reforma, havia uma busca pela produção de boas obras para poder conquistar o favor de Deus. Havia um empenho para que tudo pudesse ser devidamente cumprido, para que a pessoa pudesse colaborar, contribuir com a sua salvação. A reforma vem dizer: não, chega, basta, o homem não pode reconciliar-se com Deus por meio das suas obras. As suas obras, elas são fracas, as suas obras, elas são ineficazes.
as obras, elas não podem contribuir em absolutamente nada para a salvação do homem. Sim, a reforma protestante resgatou somente a fé. O homem é justificado pela fé. Deus graciosamente concede fé, e a fé é o elemento instrumental. Nós somos salvos pela graça, porém somos conectados com a graça por meio da fé, que é um dom de Deus, que é um presente de Deus, e esse presente nos vem por sua bondade, nos vem por sua misericórdia. Sim, é dessa forma, e a Bíblia nos mostra isso de uma forma tão clara, de uma forma tão nítida, de uma forma tão especial. E os reformadores, então, eles redescobrem o tesouro da igreja, que é o Evangelho. E o Evangelho diz: Deus misericordiosamente elegeu alguns pecadores para a salvação. Deus soberanamente, dentre todos os perdidos, escolheu alguns para a glória eterna. E Deus o fez graciosamente. E Deus o fez de forma misericordiosa. E Deus o fez livremente. Eis a boa nova do Evangelho. Deus veio ao encontro do homem pecador. Deus veio ao encontro daquele que estava efetivamente carente e perdido. O Evangelho de Deus, que nos é revelado nas Escrituras, o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, nos traz uma boa notícia. Como eu disse no início, o homem no Éden, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles se revoltaram contra Deus, eles se rebelaram contra Deus, eles desprezaram e abandonaram o Deus Criador, o Deus Provedor, o Deus que é Senhor. Eles se afastaram e, ao pecarem, eles perceberam o seu estado de desgraça e de ruína. Daí eles se esconderam, daí eles foram tomados por um sentimento de vergonha, daí eles foram como que enrolados e dominados pela culpa. E o relato em Gênesis é que o Deus Santo e Todo-Poderoso vem ao encontro dos pecadores. Eis a boa nova do Evangelho. O forte, Deus, veio em direção ao fraco, o homem pecador. O santo veio em direção ao ímpio. O Deus gracioso veio em direção do ingrato. O Deus poderoso veio em direção ao fraco. Quando nós falamos somente a fé, nós estamos falando de uma dádiva, de um presente de Deus, um presente que certamente ele é imerecido para com o homem pecador. Sim, meus amados irmãos, nós não precisamos de relíquias, nós não precisamos de boas obras, nós não precisamos de instituições, nós não precisamos de homens. A boa nova do Evangelho, resgatada pela reforma, diz somente a fé, e a fé é um dom de Deus. Mas há um quarto pilar, há um quarto referencial, há um quarto princípio destacado, vivenciado e ensinado pela reforma protestante: somente Cristo. O primeiro pilar, somente a Escritura. O segundo pilar, somente a graça. O terceiro pilar, somente a fé. O quarto pilar, somente Cristo Jesus, o Senhor. Naquele período, muitos eram os mediadores. A igreja ensinava que os santos exerciam mediação junto a Deus. Exerciam mediação por conta dos seus méritos, por conta de suas conquistas terrenas. Agora, no céu, eles podiam interceder, eles podiam favorecer. Mas a igreja romana atribuiu a Maria, a mãe de Jesus, o papel de corredentora. Maria era vista como aquela que era amável, afável e interessada nos pecadores. Cristo estava distante, Cristo estava deslocado, Cristo foi colocado à margem. Então Maria assumiu um papel central na espiritualidade, na devocionalidade, na vida do povo antes da reforma. Ela era vista como a corredentora, aquela que se sensibilizava e tinha empatia para com pecadores caídos. A reforma, baseada na palavra de Deus,
entendeu perfeita e corretamente que o papel de reconciliação não foi conferido a Maria. O papel de reconciliação pertencia única e exclusivamente a Jesus Cristo. O apóstolo Pedro afirmou categoricamente, está registrado em Atos capítulo 4, versículo 12, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. A salvação nos vem, nos alcança, nos abraça, nos envolve, única e exclusivamente na pessoa bendita de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O apóstolo Paulo afirmou: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Portanto, não há mediadores, portanto, não há uma corredentora. Nós só temos um redentor e ele se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo, ao longo do seu ministério, deixou claro a sua centralidade. Jesus deixou claro a sua exclusividade. Ele disse de forma muito clara e consciente quem efetivamente ele é. Ele afirmou: eu sou o pão da vida. Ele afirmou: eu sou a luz do mundo. Ele também afirmou: eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: eu sou a videira verdadeira. Ele não disse que ele era um caminho. Ele não disse que ele era uma verdade. Ele não disse que ele era uma forma de se obter a vida. Ele disse: eu sou. E a reforma entendeu o papel central e exclusivo de Jesus Cristo. Ser um cristão reformado é destacar a centralidade do Filho de Deus. João Batista, o precursor, ele não teve dúvida ao afirmar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista olha para Jesus e vê em Jesus o presente de Deus, a dádiva de Deus, a salvação que veio da parte do Pai. João Batista olha para Jesus e vê em Jesus, por meio da figura do Cordeiro, aquele que haveria de agir substitutivamente, aquele que haveria de pagar o preço para a nossa salvação, aquele que haveria de oferecer-se em nosso lugar, de receber a ira de Deus para que nós pudéssemos receber a sua graça, para que nós pudéssemos receber a sua salvação. Sim, João Batista viu o poder de Cristo para a salvação. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista falou de uma salvação eficaz, de uma salvação definida. Ele não disse que Cristo tentaria fazer um bom trabalho. Ele não disse que Cristo haveria de esforçar-se para alcançar o êxito. Ele não disse que Cristo faria o melhor possível. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E efetivamente, só Jesus Cristo tem em si o título de Cordeiro de Deus, que efetivamente operou e conquistou a salvação do seu povo. Quando da anunciação a Maria, que ela estava grávida e que no seu ventre estava o Salvador, o anjo deixou claro que o nome seria Jesus e que ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Você pode conferir no Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículo de número 21. O texto deixa claro: e ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nosso maior adversário, o nosso maior inimigo, efetivamente é o pecado. E Cristo encarnou-se, teve uma vida de obediência, suportou o peso da cruz, suportou sobre si a ira de Deus para nos livrar da culpa do pecado, para nos livrar do domínio do pecado e para nos livrar da consequência eterna do pecado. Ninguém mais tem condição de efetivamente nos oferecer uma salvação tão completa, tão perfeita, tão eficaz e
continuamente vigente. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso bendito e glorioso Salvador. A reforma foi taxativa em dizer que Cristo, ele é o único meio para que tenhamos com Deus comunhão. Cristo ofereceu-se para nos reconciliar com Deus. É de fundamental importância que nós possamos anunciar esta que é a mais importante de todas as mensagens que alguém precisa ouvir, tomar conhecimento. A mensagem do amor de Deus, amor que foi revelado na pessoa bendita do Salvador. Portanto, há um só Salvador. Jesus disse: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, contra mim espalha. Sim, somente Cristo, absolutamente Cristo. E o último lema da reforma é: somente a Deus toda glória. Os reformadores entenderam que não há uma dicotomia que era tão vigente naqueles dias entre sagrado e profano. Para os reformadores, tudo, absolutamente tudo, estava debaixo do domínio do Senhor. E eles entenderam corretamente, pois a Escritura diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então todas as coisas estão debaixo do governo de Deus. Todas as coisas pertencem a Deus e tudo deve ser utilizado para a glória de Deus. Então os reformadores baniram aquela ideia de sagrado e profano. Na vida do cristão, tudo está devidamente conectado e tudo deve resultar para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Antes da reforma, as pessoas lidavam com as questões da vida doméstica, com as questões da vida acadêmica, com as questões da vida do trabalho, como sendo algo inferior, como sendo algo vil, como sendo algo até de certa forma pejorativo. E só tinha em mente as atividades eclesiásticas como sendo sublimes e superiores. Certamente que o culto que nós prestamos a Deus, o culto público, o culto comunitário, sustentado na mediação de Cristo Jesus, conforme a direção e orientação do Espírito de Deus, conforme Ele revelou em sua bendita e gloriosa palavra, é sim a nossa principal ação. O homem existe para glorificar a Deus. Então a nossa atividade mais importante é cultuar a Deus, é prestar culto público a Deus, é declarar o reino, é declarar a soberania, é declarar a majestade do Deus Criador, do Deus que é Senhor, do Deus que é provedor, do Deus que é Salvador. Porém o nosso culto, ele deve ter os seus frutos, ele deve ter os seus resultados, e isso se dá nas esferas comuns da vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Por isso, por meio da reforma, a família foi valorizada. As pessoas foram lembradas que a família é um presente de Deus e a família precisa ser bem cuidada, bem tratada, a família precisa ser bem ordenada de acordo com os parâmetros bíblicos. Viver em família é uma bênção de Deus, é uma dádiva de Deus. Então o homem deveria liderar a sua casa de forma amorosa, o homem deveria amar a sua esposa e cuidar dela, a esposa deveria de forma voluntária submeter-se à liderança altruísta do esposo, os pais deveriam cuidar dos filhos, os filhos deveriam obedecer os pais, a família deveria refletir a glória de Deus, a família deveria reproduzir na sua vivência diária os princípios do reino. Então a família ganhou uma nova conotação, ganhou uma nova importância, ganhou um novo lugar, um lugar destacado pelas Escrituras, um lugar que tinha sido deixado de lado pela igreja medieval ao longo dos séculos. E a reforma restaura, porque a família existe para a glória de Deus. A reforma vai destacar que o trabalho é uma bênção, não é uma maldição. O cansaço que decorre do trabalho veio por conta do pecado, mas o trabalho foi uma dádiva de Deus no Éden antes da queda humana. E o homem deve glorificar a Deus por meio do trabalho, deve desenvolver o seu trabalho da melhor maneira possível. Ele não deve fazer as coisas baseado no quanto ele vai ganhar. Ele deve fazer as coisas
com o intuito, com o objetivo, com a motivação de glorificar a Deus por meio do seu trabalho. Não importa qual seja o seu trabalho, desde que lícito, todas as vocações devem glorificar a Deus. Então seja o melhor funcionário no seu ambiente, faça tudo da melhor maneira, não para que você possa ser promovido, não para que você possa ter um melhor salário, não para que você possa ser reconhecido, que estas coisas até venham, mas que primeiro você queira glorificar a Deus por meio daquilo que você executa, para que as pessoas possam perceber Cristo em sua vida, para que as pessoas possam notar o comprometimento que você tem com o Deus da palavra e a palavra de Deus. Mas a riqueza não era mais uma maldição, era uma bênção, e ela deveria ser utilizada para o bem pessoal daquele que possui e para o bem daqueles que estão ao seu derredor. A riqueza não era para tornar alguém poderoso, para tornar alguém destacado e além e acima da sua sociedade. A riqueza era concedida para que a pessoa pudesse servir à sociedade. Esse é o espírito da reforma. Ninguém é completamente desprovido de algo que não tenha com que acudir, socorrer e ajudar o seu próximo. Eu e você somos capacitados e dotados por Deus de elementos para que possamos ser bênção na vida daqueles que estão ao nosso derredor. Lembre-se, você é mordomo daquilo que está diante dos seus olhos. Lembre-se que foi confiado a você os bens para que você possa ser bênção na vida das pessoas. Então a reforma promoveu um desenvolvimento no campo da agricultura, no campo da pecuária, no campo da industrialização, no campo do comércio, porque as pessoas perceberam que todas as áreas elas se constituíam em dádivas de Deus e todas as áreas deveriam ser trabalhadas para que em tudo Deus fosse glorificado, para que os frutos pudessem ser partilhados e a sociedade pudesse ser então bem servida. Os reformadores entenderam a necessidade do estudo, da pesquisa, do desenvolvimento cultural e acadêmico, tudo como reflexo da graça e da bondade de Deus. Todas as coisas deveriam ser conduzidas para a glória de Deus. Vejamos, meus queridos, quantas consequências maravilhosas, abençoadoras, advieram dos pilares da reforma. Somente a Escritura, fora o tradicionalismo, as invenções humanas, somente a graça, fora qualquer tipo de mérito humano, é a bondade de Deus. Somente a fé, uma dádiva, um presente que nos conecta com a graça, cujos frutos são obras para a glória de Deus. Somente Cristo, Ele é o nosso único, glorioso e bendito mediador. E somente a Deus toda a glória. Nós somos herdeiros da reforma protestante do século XVI. E o que faremos com a herança que recebemos? Haveremos de preservá-la e ampliá-la para que ela abençoe outras gerações? Ou seremos infiéis, negligentes, displicentes, desconhecendo e relegando a um plano secundário tão valioso tesouro? Eu quero convidar você que está assistindo, que está acompanhando, não somente a palestra de hoje, porém toda a série a respeito da reforma. E perceba a reforma não como um movimento orquestrado, arquitetado por homens para tirar vantagens pessoais. Perceba a reforma como o agir sobrenatural de Deus, guiando homens como instrumentos da providência, para que eles pudessem então resgatar estes tesouros. Eles não inventaram os tesouros, eles não criaram os tesouros foram dados por Deus. E os tesouros estavam escondidos nos escombros que foram lançados sobre eles ao longo dos séculos. Os reformadores foram os instrumentos de Deus para a retirada dos escombros, e o tesouro estava lá, intacto, glorioso, gracioso, belo, influente e abençoador. Que você se sinta desafiado a dizer, como herdeiro da reforma, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Deus toda a glória. Deus continue abençoando a Igreja Presbiteriana Central de Araguari, que continue sendo uma igreja comprometida com a adoração a Deus e com a evangelização, com a propagação das boas novas.
Deus continue abençoando o reverendo Edivaldo, abençoando a sua preciosa família, abençoando o conselho, a junta diaconal, as sociedades internas. Eu desejo aos meus queridos e amados irmãos as bênçãos de Deus e uma celebração cada vez mais efusiva a respeito do mover de Deus na vida do seu povo. A reforma é uma dádiva, a reforma é um presente. E eu desejo que vocês celebrem com alegria o dia da reforma protestante. Um grande e saudoso abraço. Deus os abençoe.